e vamos explicar um pouco sobre geometria espacial de posição. É um capítulo que fala um pouco a introdução da geometria espacial. Então, foca no vídeo que vamos falar sobre isso. O desenvolvimento da geometria. Nas civilizações mais antigas, Egito e Babilônia, a geometria desenvolveu-se quase sempre visando a resolução de problemas e mediações como cálculo de distância, aéreas e volumes, os quais estavam diretamente ligados às atividades de subsistência. Foi na Grécia, aproximadamente no século V a.C., que a geometria se desvinculou das questões de mensuração, para tomar um rumo mais abstrato. Passou-se a exigir que as propriedades de figuras geométricas fossem validadas por meio de uma demonstração lógica e não mais por métodos experimentais. A gente vai começar falando sobre noções primitivas. A construção da geometria se baseia em 3 noções iniciais, das quais temos o conhecimento intuitivo decorrente da observação do mundo concreto. Essas noções são as de ponto, a reta e o plano alfa. Podemos observar que o ponto ele sempre vai ser representado por uma letra maiúscula. Aqui no caso vai ser a letra maiúscula A. E a reta será sempre representada por uma letra minúscula, como no caso a reta R. E o plano alfa, que será representado por uma letra grega. As noções primitivas ou iniciais não são definidas. Todas as demais noções ou conceitos geométricos podem ser definidos, isto é, caracterizados objetivamente por meio de palavras, obedecendo-se uma regra básica. Só se poderá definir um novo conceito se forem utilizados na definição conceitos já estabelecidos. Vejamos as 3 primeiras definições. A primeira definição é espaço. Espaço é o conjunto formado por todos os pontos, como a gente vê aqui. Todos os pontos representados no espaço. É importante destacar que o ponto não tem uma dimensão, é uma medida adimensional. Tem também as retas concorrentes, que são interceptadas no ponto P, a reta R e S. Portanto, R, interseção S, é igual ao ponto P. Essas são as retas concorrentes. Também as retas paralelas. 2 retas são paralelas se são coincidentes ou são complanários e não tem ponto comum. Primeiramente a gente vai ver a reta R e S, que elas são retas paralelas coincidentes. E quando a gente depois vamos ver a reta R e a reta S atribuída ao plano alfa. Então R é pertencente a alfa, S pertence a alfa e R, interseção S é igual ao vazio, pois não vai haver nenhum ponto em comum nas 2 retas. Podemos distinguir então que R e S são paralelas distintas. Agora vamos explicar sobre os postulados da determinação. 2 pontos distintos determinam uma única reta. Podemos dizer que, dados 2 pontos distintos A e B, existe uma só reta que tem A e B como seus elementos, ou uma só reta que passa por eles. O outro modo é 3 pontos não colineares determinam um único plano. Podemos dizer então que, dado 3 pontos A, B e C não pertencentes a uma mesma reta, existe um só plano que tem A, B e C como seus elementos, ou um só plano que passa por eles. Então, o plano alvo será infinito. Portanto, assim, podemos dizer que esses são os postulados da determinação. O postulado da inclusão. Se uma reta possui 2 pontos distintos no plano, ela está contida nesse plano. De outra forma, dizemos que, se uma reta tem 2 pontos distintos no plano, como por exemplo, A e B pertence a alfa, todos os seus pontos pertencem a esse plano. Então, aqui passará por A e B uma reta que podemos denominar então a reta R. Então, a reta R, que é representada pelos pontos A e B, está contida no plano alfa. E por fim, o último postulado, o postulado das paralelas, ou também conhecido como postulado de Euclides. Por um ponto, passa uma única reta paralela a uma reta dada. De outro modo, podemos dizer que, dado um ponto P não pertencente a uma reta R, por P podemos traçar uma única reta S paralela a R.
No caso do ponto P pertencer a R, também é única paralela, pois é a própria reta R. E então, pessoal, podemos concluir então que os 4 postulados enunciados são aceitos como verdadeiros, sem demonstração. Todas as demais propriedades, proposições ou teoremas da geometria podem ser demonstrados, ou seja, terão sua validade estabelecida por meio de uma argumentação lógica, obedecendo-se uma regra básica. Só se poderá demonstrar ou provar uma nova propriedade se forem utilizadas na demonstração propriedades já estabelecidas como verdadeiras. Bom pessoal, determinação de planos. Podemos determinar um plano por meio de 3 pontos não colineares. No plano existem infinitos pontos que, marcando 3 no plano alfa, A, B, C, determinamos um plano. O segundo modo é por meio de uma reta e um ponto fora dela. Na reta existem infinitos pontos que quando contido no plano, podemos marcar 2 pontos nela, que é o A e B, e com um ponto fora dela, que é P, determinamos o plano pela ideia de 3 pontos não colineares. O terceiro modo é por meio de 2 retas concorrentes, que quando cruzadas uma e outra, elas formam o ponto de interseção, que na reta Q e R podemos marcar 2 pontos. Isso dá a ideia de 3 pontos não colineares. O quarto modo e último é por meio de 2 retas paralelas distintas. Já que temos 2 retas contidas no plano e uma reta tem infinitos pontos, marcando 2 pontos em uma das retas e um ponto na outra reta. E isso determina o ponto. Posições relativas de 2 planos. Temos 3 planos nesse caso, que são os planos secantes, os concorrentes e os paralelos. Os planos secantes e os concorrentes, eles são iguais, porque a interseção deles vai ser a partir de uma reta. Então, nesse caso, φ interseção ômega é igual, como já disse, a reta R. Planos paralelos são quando a sua interseção é vazia. 2 planos alfa e beta são paralelos quando a sua interseção é vazia. Como eu já disse, alfa interseção beta vai ser vazia. Posições relativas de uma reta e um plano. A posição de uma reta em relação ao plano depende exclusivamente do número de pontos que ela tem em comum. Pode ocorrer 3 situações. Quando todos os pontos de uma reta pertencente a um plano, dizemos que essa reta está contida no plano. Por exemplo, os pontos da reta S estão contidos no plano. A reta e o plano têm em comum um único ponto. Nesse caso, a reta e o plano são secantes. Por exemplo, o ponto C é aquele em que a reta R intersecta o plano alfa. Dizemos que C é o traço da reta R no plano alfa. A reta e o plano não têm nenhum ponto comum. Nesse caso, a reta e o plano são paralelos. Como a reta S tem nenhum ponto comum no plano alfa, pode-se dizer que S é paralela ao plano alfa e a reta R. Posições relativas de 2 retas. Vamos analisar as posições de 2 retas observando inicialmente se elas têm ou não um ponto em comum. Pode ocorrer por 4 situações. A primeira é a reta coincidente. Pertence ao mesmo plano e possui todos os pontos em comum. A reta ela possui infinitos pontos. Isso torna que ela seja coincidente. O segundo caso é
as duas retas são as retas concorrentes, que por meio de duas retas, o ponto P vai ser o ponto em comum entre essas duas retas. Duas retas, agora o terceiro caso são as retas paralelas. As duas retas paralelas, ela não pertencem ao mesmo plano e não possuem nenhum ponto de interseção entre as duas. O quarto caso são as retas reversas. As duas retas, elas não têm nenhum ponto em comum que não existe plano que a contenha, que as retas vão ter que ser separadas, porque não vai ter nenhum único plano que vai ocorrer que elas tenham um ponto em comum. Nesse caso, elas são reversas. Mudando, agora vamos falar ângulos de duas retas. Duas semirretas distintas de mesma origem formam um ângulo. Como podemos ver aqui, a reta R é perpendicular a S no ponto O. Aqui é formado um ângulo. Então, assim será dividida, sejam R e S duas retas concorrentes em O, como eu já disse. O ponto O divide a R em duas semirretas, OR' e OR duas linhas, e divide S em duas semirretas, OS' e OS duas linhas. Nesse caso, são formados quatro ângulos: R', OS', como podemos ver aqui, R', OS duas linhas, R duas linhas, OS duas linhas e R duas linhas, OS'. Assim, podemos perceber que R', OS' e R duas linhas, OS duas linhas, elas são ditas opostas pelo vértice, ou seja, são congruentes. Assim como os ângulos R', O, o ângulo O, S duas linhas e R duas linhas, OS', são congruentes e opostos pelo vértice. Chama-se ângulo das retas concorrentes R e S qualquer um dos pontos dos quatro ângulos da reta. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre retas que formam um ângulo reto. Vimos que duas retas concorrentes formam quatro ângulos. Quando esses quatro ângulos são congruentes, cada um deles é chamado ângulo reto, e as retas são chamadas régulas perpendiculares. Se duas retas são concorrentes e não são perpendiculares, diz que elas são oblíquas. Se duas retas são reversas e formam um ângulo reto, as retas são chamadas ortogonais. Isso quer dizer que as retas não vão se interceptar, mas elas vão ter uma direção para cima e a outra uma direção na vertical, na outra horizontal, assim formando um ângulo reto, mas elas não vão se interceptar. Isso chamamos de retas ortogonais. Reta e plano perpendiculares. Se uma reta é secante com um plano no ponto O e é perpendicular a todas as retas do plano que passam por O, diz-se que a reta é perpendicular ao plano, como podemos observar na reta R, que é perpendicular ao plano alfa. Se uma reta é perpendicular a duas retas concorrentes de um plano, então ela é perpendicular ao plano. Podemos observar então, como se fosse usar exemplos como a reta U e R. R é perpendicular a U, portanto, como U pertence a alfa, que é o plano alfa, R é perpendicular ao plano. Há também, se uma reta e um plano são secantes e a reta não é perpendicular ao plano, diz que a reta é oblíqua ao plano, como no exemplo, a reta R é oblíqua ao plano alfa, pois não vai formar um ângulo de 90 graus. Planos perpendiculares. Se dois planos são secantes e um deles contém uma reta perpendicular ao outro, diz que os planos são perpendiculares. Se dois planos são secantes e não são perpendiculares, obviamente diz que eles são oblíquos. Portanto, como um plano vai interceptar o outro e formará um ângulo de 90 graus, chamamos esses planos de planos perpendiculares. E o outro é o plano oblíquo. Quando o alfa interceptar beta e não formar um ângulo alfa na intercepção, esses planos serão oblíquos.
Projeções ortogonais. Projeção ortogonal de um ponto. A projeção ortogonal de um ponto sobre um plano é o ponto de interseção entre o plano perpendicular ao plano conduzido pelo ponto e o plano. A projeção ortogonal do ponto P sobre o plano é o P', que essa projeção é definida como a extremidade do segmento de reta perpendicular ao plano. Projeção ortogonal de uma figura plana. O não plano sobre um plano é o conjunto das projeções ortogonais dos pontos da figura sobre esse plano. A projeção ortogonal de uma figura geométrica qualquer sobre o plano é o conjunto das projeções ortogonais de todos os seus pontos sobre o plano. Sendo assim, cada ponto dessa figura representa a extremidade de um segmento de reta. A projeção ortogonal de uma reta R sobre o plano é assim definida. Se R é perpendicular a alfa, a projeção de R sobre alfa é o ponto P em que R intersecta alfa. Se R não é perpendicular a alfa, a projeção de R sobre a alfa é a R', interseção de alfa com o plano beta perpendicular e alfa conduzida por R. Por exemplo, a projeção dos planos alfa e beta vai haver um ponto de interseção entre os dois planos, no caso que vai ser a reta R. Então vai acontecer alfa interseção beta igual a reta R. A projeção ortogonal de um segmento de reta AB sobre o plano alfa é assim definida. Se AB é perpendicular a alfa, a projeção de AB sobre alfa é o ponto P em que a reta AB intersecta alfa. A projeção ortogonal de um segmento de reta sobre o plano é outro segmento de reta. Se AB não é perpendicular a alfa, a projeção de AB sobre alfa é o segmento A', B', tal que A' e B' são respectivamente as projeções de A e B sobre alfa. O segmento de reta também possui uma particularidade: se o segmento for perpendicular ao plano, sua projeção ortogonal será um ponto. Temos a reta AB, seu segmento de reta vai ser A', B' no plano alfa. Obrigado pela sua atenção, deixe seu joinha e se inscreve no canal. Obrigado.